A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias na carta do apóstolo São Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1, versículo 27, a parte B, nos diz assim a palavra do Senhor nosso Deus, aos quais quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Amém. Amados irmãos e ouvintes da palavra do Senhor nosso Deus, todos vocês que têm nos acompanhado aqui através do YouTube, que Deus os abençoe rica e abundantemente. O apóstolo São Paulo, falando sobre a igreja, ele diz: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Colossenses capítulo 1, versículo 26. Este mistério foi revelado em Cristo, o qual é a cabeça da igreja, havendo ele reunido em um só corpo todos os povos, formando assim a sua igreja. Quando eu estou falando aqui de igreja, não estou me referindo a denominações, a instituições religiosas que têm CNPJ e assim sucessivamente são registradas em cartório. Mas eu estou falando da igreja não visível, mas da igreja invisível, a igreja de Cristo, que está espalhada pelo mundo todo. Cristo habitando em nós é a nossa garantia da glória futura e da vida eterna. Somente a presença dele, de Jesus, em nós, é a nossa contínua comunhão com ele, podem dissipar qualquer dúvida quanto a irmos para o céu. Quem tem a Cristo como Senhor e Salvador da sua alma, tem a esperança da glória e também a vida eterna. A igreja tem uma esperança eterna focada na pessoa de Jesus Cristo. Pedro nos afirma esta verdade quando escreve dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 1 Pedro 1 e 3. A nossa esperança não é uma utopia ou um conto de fada, mas é real e verdadeira. Pedro também nos assegura dizendo, na sua segunda epístola, capítulo de número 1, versículo de número 16, porque nós não fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. O foco da nossa atenção não deve ser desviado para as coisas terrenas e efêmeras desta vida em que vivemos, mas deve ser mantida e alimentada na esperança da glória na pessoa de Jesus Cristo. Paulo, escrevendo ao jovem pastor Timóteo, diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. 1 Timóteo, capítulo 2, e versículo 1. A esperança da igreja não está na política dos homens, não está nos governos da terra, não está ancorada na tecnologia, nem na ciência e em toda a sua amplitude, mas está posta em Deus. A nossa esperança está confiada
e firmada na pessoa de Jesus Cristo, que é Cristo em nós, esperança da glória. Amados irmãos, nós sabemos que do século XIX para cá, no mínimo do século XIX para cá, surgiu a teologia da prosperidade. Isso tem arruinado as igrejas evangélicas em todo o Brasil. Muitos, a maioria, podemos dizer, estão focados nas coisas da terra. Muitos pregadores da palavra de Deus, e na realidade são pregadores da palavra de Deus em aspas, porque não pregam a palavra de Deus. Pregam um outro evangelho. Não prega sobre a nossa esperança na glória, da nossa salvação, da nossa transformação, da nossa mudança de vida, da nossa confiança unicamente em Deus e também da nossa regeneração e também sobre negarmos a nós mesmos para fazermos a vontade de Deus. Tem sido pregado um outro evangelho que não é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo São Paulo fala sobre isso, escrevendo aos Gálatas, que mesmo se um anjo do céu descer e pregar um outro evangelho, além do que eles tinham pregado, tem que ser considerado anátema, ou seja, amaldiçoado. E nós sabemos e estamos vendo ultimamente que muitos pregadores estão focados não nas coisas do céu, mas nas coisas da terra, na riqueza terrena. A teologia da prosperidade diz que aqueles que não têm nada, nem uma roupa para vestir, um calçado para calçar, é porque estão amaldiçoados, não estão obedecendo a Deus, por isso estão nessa situação. Mas a palavra de Deus nos deixa claro que a riqueza nunca foi sinônimo de obediência e nem a pobreza sinônimo de desobediência. Nós sabemos que o próprio Jesus Cristo, como Filho de Deus aqui neste mundo, ele não teve nada. Quase tudo que ele precisou aqui, ele teve que pedir emprestado. 5 pães e 2 peixinhos. Ele pegou emprestado para dividir para aquela multidão de aproximadamente 20 mil pessoas. Para entrar em Jerusalém, na entrada triunfal, ele entrou num jumentinho emprestado. Depois que morreu, foi sepultado em um túmulo emprestado, que nunca havia ninguém sido sepultado ali. Ele foi sepultado ali. E Jesus é o nosso exemplo aqui nesta terra. Ele foi o nosso exemplo aqui nesta terra, como fiel a Deus, obediente ao Pai, em tudo e, no entanto, financeiramente falando, ele não tinha nada. Era um trabalhador. Trabalhou na oficina com seu pai José. Mas é como o apóstolo São Paulo está dizendo aqui, nesta carta que nós lemos aqui no início, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Jesus diz lá em Mateus, capítulo de número 6, versículo 19, não junteis tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem, tudo consome, os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouro no céu, onde a traça não entra, o ladrão não entra. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Essas pessoas que abraçam, que aceitam, que toleram, que concordam com a teologia da prosperidade, estão querendo ou não, querendo ajuntar tesouro aqui na terra e não no céu, não na glória.
uma quantidade enorme de pastores que ganham uma fortuna, cobram uma fortuna para pregar. Cobra R$6.000 para pregar uma mensagem. Cantores que cobram um absurdo para cantar 3 hinos durante o culto. Cobram um absurdo 25, 30 mil para cantar 3 hinos. Ficar ali, no máximo, 1 hora cantando. Tudo isso nós estamos vendo acontecer nos dias atuais. As pessoas não estão com os seus pensamentos voltados para o céu, aguardando a volta de Jesus. Muitos deles nem creem que Jesus vai voltar mais. Porque já existem vários ensinamentos de que Jesus já voltou e que ele não vai voltar, e que ele já voltou. Outros até dizem que ele não voltou e nem vai voltar. Mas como já falamos, Paulo falando sobre a igreja, ele diz um mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos. Este mistério foi revelado em Cristo, o qual é a cabeça da igreja, havendo ele reunido em um só corpo todos os povos, formando assim a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós confiamos em Cristo, eu confio em Deus, sei que você que está me assistindo confia em Deus e espera a volta de Jesus Cristo que brevemente acontecerá. Portanto, podemos ficar com a nossa mente voltada para aquele hino 300 da harpa cristã. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Portanto, que Deus te abençoe, continue trabalhando na tua vida, no teu coração, na tua mente, na tua alma, no teu espírito, em todo o teu ser, para que você possa estar com a sua mente voltada para as coisas dos céus. Cristo em nós, esperança da glória. Deus nos abençoe, fique na paz do Senhor Jesus e até na próxima oportunidade, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus. Amém.